O título da mensagem desta noite é: o que é a unção e por que precisamos dela? Atos capítulo 10, versículo 38, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Eu não sei se você já está dentro da mensagem, se você já entrou nesse culto, se você já está aí, amém? Não sei se você está pensando na conta, no boleto, no leite que derramou. Não, ninguém mais ferve leite, parece, né? Só de caixinha agora, né? Eu não sei se você está comigo, mas olha o que o texto diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com, diga comigo assim, a Deus, vamos ler tudo junto, 1, 2, 3 e como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, que nem crente, vamos lá, com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu Jesus? O texto que diz: Deus ungiu Jesus. Quando nós pensamos sobre unção, à luz da Bíblia, significa o ato de ungir, de untar com óleo, com o propósito do quê? De consagrar algo ou alguém para o serviço a Deus. Quando no período do Antigo Testamento acontecia a unção, o objeto ou a pessoa ungida, ela passava a ser consagrada ao Senhor. No período da nova aliança, no período em que nós vivemos, nós podemos dizer com toda certeza que todo aquele que recebeu e creu em Jesus já foi ungido. Segundo aos Coríntios 1, 21, 22 diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Eu disse para você, não sei se você prestou atenção, acho que no início é um pouco mais difícil, mas já você pega. Eu falei sobre o Antigo Testamento de maneira bem rápida, o que é unção lá, e falei o que é unção aqui. É claro que nós vamos discorrer mais, obviamente, na Nova Aliança, mas no Antigo Testamento era separação de objeto ou de pessoas. Então, quando se ungia, se derramava óleo, untava com óleo, para quê? Para separar, consagrar aquela pessoa ou um objeto ao serviço ao Senhor. Quando a gente entra na Nova Aliança, no Novo Testamento, o texto bíblico diz que quem é de Jesus, quem pertence a Jesus, essa pessoa já foi ungida, conforme o texto diz claramente aqui. Volta no nosso texto que nós estávamos lendo, segunda de Coríntios, aos Coríntios 1, 21, que diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Aí diz o texto lá, ele nos ungiu, ele nos ungiu, ele nos ungiu. Então, na Nova Aliança, no Novo Testamento, todo crente é ungido pelo Senhor. Amém? Então, pastor Coutinho, todos os crentes são ungidos pelo Senhor? Aqui que eu te pego, no sentido de propriedade, sim. Todos os crentes são ungidos pelo Senhor, pastor? Na Nova Aliança, quem é crente é ungido no sentido de propriedade. Como assim, pastor Coutinho, no sentido de propriedade? Por acaso existe um outro sentido para a unção? Sim, existe um outro sentido para a unção. E qual é o outro sentido da unção, pastor? Tem a ver com o ato de conceder poderes necessários para a execução do ministério. Todo crente tem essa unção? Não. Prestar atenção, vai moscar, que nem a gente falava antigamente. Se dormir, vai moscar, perdeu. Todo crente é ungido?
no sentido de propriedade, sim, mas no sentido de que todo crente recebeu a unção para manifestação de poder, poder para execução do ministério, não. Então, a gente vê isso na própria pessoa do Senhor Jesus. Número 1, ele era ungido de Deus, no sentido de propriedade de Deus. Mateus 16, naquele texto que você lembra bem, quando Jesus fala: quem os homens pensam que eu sou, estão dizendo que eu sou, e aí eles respondem que os homens estão falando, e aí pergunta: e vocês, meus discípulos, que vocês pensam que eu sou? E Pedro disse, Simão Pedro respondeu, a Bíblia diz, Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde está a palavra ungido aí, pastor? Pois bem, o significado da palavra Cristo é ungido. Jesus era propriedade, era ungido de Deus, era propriedade de Deus. Vemos esse tipo de unção. Jesus era propriedade de Deus. E também nós vemos Jesus ungido no sentido de que foi concedido poderes para a realização de milagres. Atos capítulo 10, versículo 38, vamos lá rapidinho, que é o nosso texto base. O texto da palavra de Deus diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então não sei se você começou a entender, mas pode ficar tranquilo, estou aqui para te explicar. Existe a unção que te separa, que te consagra, a unção que te faz ser propriedade de Deus, e isso, uma vez que você recebeu a Cristo, aceitou a Jesus na sua vida, isso já aconteceu, você foi ungido, separado para Ele. Mas existe uma segunda faceta da unção. Qual que é? A unção que você recebe poder para o trabalho do Senhor. E eu estou pregando aqui nessa noite, sabe para quê? É claro que se você tem alguém aqui que não aceitou a Jesus, é hora de ser ungido, se tornar propriedade. Mas eu estou falando aqui para crentes que já são propriedades, já sabem, já receberam essa unção de propriedade. Agora eu estou falando dessa unção. Que unção, pastor? Unção para o serviço ministerial. Olha para quem está do teu lado e fala assim para ele assim, ó: você precisa entender um pouco mais sobre isso, sobre a unção. Pastor, como assim? Jesus foi ungido para receber poder, conforme o texto está escrito aqui, mas ele não é Deus. Se Jesus é Deus, ele é todo poderoso. Por que ele é ungido para receber poder? Sem sombra de dúvida, Jesus é Deus, amém, gente? Sempre foi Deus. Mesmo aqui na terra, Jesus não deixou de ser Deus, sempre Deus. Porém, tem um porém aqui, nós precisamos nos atentar que ele assumiu a forma humana, ou seja, quando andou aqui nessa terra, Jesus estava operando não como Deus, embora sempre foi Deus, mas não operou como Deus, operou como homem. Por isso que ele cansava, por isso que ele... Quando o texto então fala que Deus ungiu Jesus, Deus está falando o seguinte, a palavra de Deus está falando o seguinte, que Deus ungiu Jesus homem com poder. Sendo assim, Jesus não se utilizou de seus atributos como Deus para curar e libertar as pessoas, não, mas ele dependeu exclusivamente da unção e do poder do Espírito Santo. Eu vou repetir essa palavra que eu não sei se você está entendendo. Jesus dependeu da unção e do poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse aos fariseus em Lucas 11, 20. Quando chegar aqui, você me dá um glória aqui. Me dá um glória não, você fala um glória aí, mas é glória para Deus. Já? 11, 20 de Lucas diz: olha o que Jesus fala: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O que é esse dedo de Deus que Jesus se refere? Referência clara do poder do Espírito Santo. Jesus está dizendo o seguinte: é pelo poder do Espírito Santo que eu expulso demônios. É que nesse contexto os fariseus estavam falando que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, um príncipe do demônio. Então os demônios estavam falando o seguinte: Jesus tem um demônio maior nele, que negocia com um demônio menor, que vai embora. Ele disse: não tem demônio maior aqui não. Eu expulso demônios pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. A grande pergunta que eu faço para mim e faço para você é: se Jesus dependeu da unção do Espírito Santo para o seu ministério, por que nós vamos deixar essa questão de lado?
Eu acho que vocês não entenderam a pergunta. Se Jesus, sendo Jesus, dependeu da unção do Espírito Santo para operar e trabalhar para o Senhor, por que nós vamos deixar essa questão de lado? Por que nós vamos desprezar o assunto unção? Por que nós não vamos buscar a unção? Por quê? Se Jesus sendo Jesus. Então preste bem atenção aqui. Existem pelo menos duas faces da unção. A primeira, a unção no sentido de nos tornarmos propriedade de Deus. E a unção no sentido capacitação na vida do crente para a realização de milagres e capacitação no serviço ministerial. Tem um louvor muito bonito que falava: quer cantar, traz a presença de Deus; quer louvar, traz a presença de Deus; quer pregar, traz a presença de Deus. Traz a presença, é a presença, é a presença. Quer fazer um serviço para o Senhor? Receba a unção. Precisamos trabalhar debaixo da unção. Nessa mensagem aqui, meu foco é a unção nesse segundo sentido aqui que eu te falei. Ou seja, a unção que dota o crente de poder, de habilidades e de dons para o ministério. Vamos ver aqui a vida de alguém que tinha unção. Atos capítulo 8, versículo 4, a seguir, diz assim a palavra de Deus: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Quero destacar aqui duas coisas. Olha, coloca lá o versículo número 6. Quando a multidão ouviu Filipe. Deixa eu te perguntar, o que será que tinha na voz e nas palavras de Filipe? Quando a multidão ouviu Filipe, deu unânime atenção. O que tinha na voz desse cara? O que tinha nas palavras desse cara? O que tinha na voz desse crente? O que tinha nas palavras desse crente? Filipe é aquele que serviu como diácono, que precisava ter um bom testemunho, precisava ser cheio de sabedoria e cheio do poder do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Unção. No mesmo versículo diz: quando a multidão viu os sinais miraculosos. O que será que essa multidão viu na vida de Filipe? Deixa eu te perguntar. Tem unção aí na sua voz? Tem unção na sua vida? Não tem, pastor? Não tem problema. Talvez estava num tempo de ignorância. Mas eu venho como profeta de Deus aqui dizer para você o seguinte: olha, busque a unção de Deus. Se você acha que o evangelho é vir para a igreja, aprender a receber a bênção e ter uma vida cheia de dinheiro, você está completamente equivocado. Evangelho é sim ter uma vida abençoada, mas não para por aí. Evangelho é compartilhamento da fé. Evangelho é compartilhar a fé para que as pessoas também tenham a vida abundante que nós recebemos. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim: ó, evangelho é compartilhamento da fé. É você trazer pessoas para a vida abundante que você está vivendo. Fala para ele: você está vivendo uma vida abundante em Cristo? Você recebeu a salvação? Se você não tem ninguém do seu lado, fala com você mesmo.
Fala, eu preciso, tá, eu vou melhorar isso. Fala, eu preciso ser cheio da unção para compartilhar a fé, para resgatar pessoas, em nome de Jesus. Se todos nós entendermos essa mensagem nessa noite, essa igreja vai ter um acréscimo grandioso de pessoas. Se todos nós entendemos essa mensagem, essa palavra, de que não é entrar na igreja simplesmente para o meu bem-estar, mas é entrar na igreja para ser aperfeiçoado, para entender a palavra, para receber a unção e para ir lá fora resgatar as vidas e trazer as vidas para cá, para serem libertas, curadas, salvas, então essa igreja vai ter um acréscimo impressionante de pessoas. Eu quero declarar aqui uma coisa, em nome de Jesus, receba a unção e liberte as vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus, receba a unção e cure as vidas. Receba a unção e salve as vidas. Receba a unção e leve a bênção para as vidas. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você andando debaixo da unção, você vivendo debaixo da unção. Aquelas histórias que você já ouviu de pessoas chegando na porta da casa e manifestavam o demônio, ia no mercado e manifestava o demônio. Deixa eu te falar, a unção vai crescer na sua vida e pessoas serão libertas em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, levanta sua mão e dá glória. Pode aplaudir a Jesus, eu creio. Estou aqui arrebentando minha garganta, está recuperando agora, rapaz. E nem para levantar a mão e dizer aleluia, eu tomo posse. O problema é que estão preocupados com carro zero. O problema é que as pessoas estão preocupadas só com o seu próprio umbigo. Estão preocupados só com os seus próprios interesses. Evangelho não são os meus próprios interesses. Evangelho é o interesse do próximo. Se eu cuido de lá, Deus cuida de tudo aqui da minha vida. É isso que tem acontecido. É hora desse exército se levantar. Pleno evangelho é hora de receber a unção mais e mais e resgatar as vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Isaías 61:1. O texto da palavra de Deus diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu não sei você, mas essas palavras já mexeu comigo demais e mexe ainda. Versículo 2: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Deus nos chamou para libertar os cativos. Lucas Medrado, enquanto eles ficarem pensando só na própria umbigo, na própria vida, o desânimo espiritual vai pegar você. Mas quando você se levantar debaixo da unção de Deus e dizer: Senhor, enche a minha vida para que alcance os perdidos. Rapaz, se você não quer a unção, se ela vem, entre aspas, ela vai te deixar estragado. Você não vai mais querer mais saber de nada, a não ser eu quero é Deus. Você só quer saber dele, você só quer estar com ele, você só quer dar um cheiro nele, você só quer orar em língua, você só quer buscar ele, você só quer almas. Você está que nem o Nani Azevedo: eu quero almas. Eu vou lançar minha rede ao mar. Você só quer saber da obra de Deus, você só quer saber do Senhor. Senhor, que é isso, hein? Vou fazer o quê? Porque há um fogo que queima dentro de nós. Igreja, Pleno Evangelho, mulher, homem, você que entrou aqui neste lugar, saia daqui cheio da unção do Espírito Santo. Ai, pastor, mas é só a obra de Deus. No Antigo Testamento tinha gente que recebia a unção, tinha habilidade até para fazer ferramentas. Deixa eu te falar, com a unção de Deus, Deus pode te ajudar até a prosperar para ajudar a obra dele. Te dá criatividade. A unção, não subestime a unção. Não subestime a unção. Você já deve ter ouvido uma pessoa dizer o seguinte: meu Deus, aquela pessoa canta com muita unção. Quem já ouviu já? Né? Só que o povo hoje está um pouco meio... não está sabendo muito o que é isso, né? Se vê lá o fulano dando uns gritos, né, ou batendo o pé e cantando, meu Deus, que unção. Não confunda. Não tem a ver com a pessoa ficar tremendo, né, forçando, tremendo,
girando, pulando ou coisa parecida. Existe sim as manifestações físicas que a pessoa pode tremer, pode rir, pode cair, pode pular, existe sim. Mas eu não estou falando que 100% alguém que fica, oh, aleluia agora, nossa, que unção, que varão cheio da unção. Hoje o que mais tem é gente com evangeliquez, é ou não é? Pais varão, pais vaso, que cheio da unção. Tinha um que até entregava a ceia do Senhor orando em línguas, mas lá na casa batia na esposa dele. Então não confunda o gritar com a questão da unção. Não confunda. A unção é percebida na atmosfera. É um toque especial de Deus na pessoa que realiza o trabalho para o Senhor. É uma unção, um toque que traz alívio, que traz quebrantamento, que traz edificação. É um toque. Como nós mostramos aqui na vida de Filipe, a unção, os demônios saíam gritando, coxos eram curados, enfermos eram sarados, por causa da unção. Glória a Deus pela unção de propriedade que você recebeu. Você é de Jesus. Isso é automático. Aceitou Jesus, se tornou propriedade, foi ungido. Deus nos selou, nos ungiu. Mas para receber uma unção, capacitação, poderes sobrenaturais, você precisa buscar. Você precisa querer, precisa desejar. Eu lembro no começo da minha fé, eu alugava DVD de pregador para ficar assistindo e ouvindo e vendo aqueles milagres. DVD que eu lembro, DVD do Benny Hinn, milagres acontecendo. Os meus olhos estralavam e vi os milagres, paralítico levantando. Uau! Eu alugava. Livros com o nome então A Unção, que o próprio Benny Hinn escreveu. Uau! Eu comprava. Bom dia, Espírito Santo, comprava. Em nome de Jesus eu oro para que Deus coloque essa sede no seu coração. Deixa eu te falar, eu quero que todos vocês venham, mas se não vir, nós vamos avançar, nós vamos caminhar em nome de Jesus. Porque o que eu quero cada dia na minha vida é unção. Porque não tem como pastorear sem a unção, não tem como fazer a obra sem a unção, não tem como caminhar sem a unção, não tem como abrir a porta dessa igreja sem a unção, não tem como se não for a capacitação do Espírito Santo. Sabe o que eu quero falar aqui nessa sexta-feira? É chamar mais e mais da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Lembra de Eliseu? O profeta Eliseu com o profeta Elias. Elias falou: o que você quer que eu te faça, rapaz? Não falou desse jeito não, é a minha forma de falar. Eu quero um carro zero. Não foi isso? O que você quer, Eliseu? O que eu faço? Eu quero uma casa com tantos metros quadrados. Eu quero... Não. Eu quero a porção dobrada do teu espírito profético. Que Deus levante homens e mulheres nessa igreja que desejam a unção. Elias falou: dura coisa me pediste. Por que dura coisa? Porque não é de mim que você recebe, mas é Ele que tem que te escolher. Você tem que falar com Ele. Mas se você me vir subindo, então você vai receber. Aí vai o preço, né? Aí vai o preço. Que tinha que ficar focado. Se Deus arrebata Elias e Eliseu não vê, nada de unção. E Eliseu olhando, com os olhos fitos em
Só que os outros ficavam chamando. Ei, ele vai subir, hein? Ei, ele vai subir, hein? Seu mestre vai subir, hein? Dá atenção para eles para você ver. Não, o que você está falando que o mestre vai subir? Subiu, perdeu a unção. Quem está entendendo? Se você deseja receber a unção, você tem que ter foco. Olhar para Jesus e não olhar para os comentários que as pessoas falam de você. Tem tanta gente que você tem menos dinheiro do que ele, menos posição do que ele, mas ele tem uma inveja de você lascada. Por quê? Porque a inveja tem a ver com dinheiro. A inveja tem a ver com a unção que está sobre a nossa vida. Elias ficou focado, ficou fixado. Preste bem atenção, você tem que ter foco. Você tem que fixar os seus olhos se você quer receber a unção. Deixa eu te falar. Posso falar tudo ou não? Comendo pipoca, assistindo qualquer tipo de filme, alguma coisa, nada de unção. Come pipoca, pipoca cai, enrosca, você que é homem, né? No pelo você pega. Nossa, pastor Coutinho. Não adianta, não vai receber. Então, toda a Bíblia, você vai ver a mulher do fluxo de sangue, sai para romper, para quê? Se eu tão somente tocar, decisão, foco, a unção, que eu te falei, era DVD, era ficar assistindo, era ficar olhando, orando em línguas, lendo o livro desses homens ungidos. Tudo para quê? Perseguindo a unção. Porque o que eu quero, o que eu queria, é ser capacitado para realizar a obra de Deus. E aí você? E você? Você está perseguindo a unção ou você está chutando a unção? Você está correndo atrás da unção ou você está chutando? Tem muita gente que está chutando a unção. Não serve, não tem essa não. Todo crente é ungido e acabou, e não tem que buscar nada. Eu quero o poder cada dia mais sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Se eu cheguei até aqui foi por causa da graça de Deus, por causa da unção de Deus. E eu quero mais e mais que Deus me encha com o teu Espírito Santo, com a tua unção, para quê? Para eu avançar nessa grande obra que Deus tem para o pleno evangelho. Você quer essa unção? Quando a gente olha para o título dessa mensagem, e nós vemos as duas perguntas: o que é a unção e por que precisamos dela? Eu estou me referindo à unção para o serviço. Como eu disse anteriormente, a unção capacita o crente com poder, habilidades e dons. E precisamos dessa unção por quê, pastor? Porque ela vai nos ajudar na execução da missão que Deus nos deu. Para quê? Para ganharmos vidas para Jesus. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quero declarar aqui no nome de Jesus que eu e você, que nós também andaremos por toda parte, debaixo da unção do Espírito Santo, levando a vida de Deus. Levanta a mãozinha, diga assim: eu recebo em nome de Jesus. O que você vai fazer para receber a unção? Pedir, bater e buscar. Não simples assim, vir aqui na frente e receber uma oração. É preço para buscar. Tem que desejar, mas vai valer a pena. Ande com quem tem unção, leia livros de homens ungidos, ouça pregações de homens ungidos, de pessoas ungidas. Busque, deseje o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou o que para fazer
na obra dele. Busque unção para realizar o que Deus chamou para fazer. Que você ande debaixo da unção, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Fique em pé. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por sua palavra, por ter ministrado em nossos corações. Graças nós te damos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que você possa sair daqui dessa noite, dessa sexta-feira, realmente desejando a unção. Que você não seja um crente seco, um crente sem óleo, um crente inerte, não. Mas que você seja um crente que realmente recebeu a unção e caminha sob ela, debaixo dela. Feche teus olhos.